permitem ser cuidadas. O homem foi formado, no pacote homem está o ser provedor, cuidador. Também está isso, né? O provedor mais do que o cuidador emocional. Isso é uma aprendizagem para o homem. Ser o provedor mais do que o cuidador emocional. Essa é uma aprendizagem importante. A gente normalizou não saber sobre emoções e não ter vocabulário para lidar com emoções. E o que eu estou tentando tirar a gente daqui é dessa normalização. De a gente ter repertório para, se alguém te perguntar como é que você está ou como foi seu dia, você saber responder alguma coisa para além do legal, normal, tá bom. Isso é uma pobreza. Quando a gente muda a nossa gramática, a gente muda o nosso comportamento. Não é à toa que eu sou de letras e de neurociência e comportamento. Olha como está tudo junto. E como tudo tem a ver no fim das contas. Eu preciso mudar a minha gramática. E eu preciso aceitar essa mudança. E aceitar essa aprendizagem. E entender que não existe vida pessoal, vida profissional. Existe um ser integral que precisa estar íntegro com todas as suas caixinhas em equilíbrio. E qualquer desequilíbrio que coloque mais luz na vida profissional do que na pessoal ou ao contrário, dá ruim. Excelente definição. Dá bem ruim. E faz a gente ter problemas e questões de saúde mental, faz a gente adoecer, faz a gente romper relacionamentos, faz a gente querer sair correndo do trabalho onde a gente está. E a questão é o desequilíbrio. Simples assim. Então, do que a gente precisa? De equilíbrio. De olhar para todas as áreas da nossa vida e aprender a lidar com a emoção. Mas quando a gente fala de trabalho, e eu vou falar isso aqui e a gente sai correndo pro café, deu o horário? Deu? Vê pra mim. Faltam 8? Ótimo. Eu vi que você já foi lá fora, deve ter ido conferir se o café tá pronto, se tá tudo em ordem, né, gente? O café tá lá na sala. Pois é. Então, olha lá. E o seu tá lá na minha sala, tá? Olha só, eu vou trazer para vocês uma contribuição desse cara aqui, que é muito conhecido no mundo inteiro, chama Prozac. Ele é conhecido também como o Doutor Amor. Ele estuda a molécula do amor, a ocitocina. Tive a grande sorte, um dos meus grandes privilégios foi tê-lo tido como professor. Esse foi um dos meus professores. Ele escreveu um livro chamado Trust Factor, Fator de Confiança. E ele diz que alta performance de verdade a gente consegue quando a gente confia, desenvolve relação de confiança com as pessoas. Eu amo a palavra confiança. Confiança, fiar, tecer com o outro. Eu jogo um fio aqui, você joga um fio aqui e a gente vai tecendo este fio e forma uma grande malha. Essa grande malha me faz pensar numa outra palavra tão linda quanto que a palavra complexos. Complexos é tudo aquilo que é tecido junto com base nessa confiança. Isso é o pensamento complexo do nosso grande mestre Edgar Morin, que escreveu uma obra que se chama Reinventar a Educação, Abrir Caminhos para a Metamorfose da Humanidade. Trouxe uma para a biblioteca, não me deixe embora levando ela. Que foi que deu origem à nossa consultoria Reinventando a Educação, o nosso grupo Reinventando a Educação. Tive a honra de ser tradutora de Edgar Morin, traduzi esta obra, a única obra que ele escreveu em espanhol, para a minha sorte, porque eu não sei nada de francês, e ele é de família, ele é francês com família espanhola, e essa foi a única obra que ele escreveu em espanhol, e eu tive a honra de traduzi-lo e ter a mentoria do Papacito Edgar Morin, do professor Carlos Jesus Delgado por um ano, e ter a coragem de fundar o nosso grupo Reinventando a Educação, que tem como principal pilar colocar na prática, colocar em ação esse pensamento complexo, juntar saberes para a metamorfose da humanidade. E o que é ser educador, se não um praticante da complexidade? Se não o juntar saberes para que a nossa metamorfose aconteça, a metamorfose da nossa espécie. Nós só temos dois caminhos possíveis como espécie humana. Ou a gente se extingue, ou a gente produz cada dia a nossa metamorfose. E a função do professor é justamente essa, a de reinventar a educação, ou seja, abrir caminhos para a metamorfose da humanidade. Eu gosto sim dessa definição que diz que professor é a profissão de todas as outras profissões, mas às vezes eu tenho medo disso ser um pouco utilitarista. Pensar que a gente só é útil
porque a gente está formando trabalhadores e outros trabalhadores. Na verdade, a nossa função é muito para além de qualquer utilitarismo. A nossa real função é formar gente. Gente que aprenda a cuidar de gente. Gente que aprenda aquilo que é próprio de gente, que é a amorosidade. E a gente está engatinhando ainda nesse assunto. E o meu maior temor é que a gente se extinga como espécie, porque o planeta não precisa dos humanos de verdade. E a pandemia mostrou bem isso, né, gente? A gente pode ser cuspido por um vírus invisível. Acabou a espécie humana. O planeta tem um ecossistema perfeito sem a nossa presença. A gente pode se extinguir como espécie e extinguir todo o nosso planeta. Ou, graças aos professores de verdade, a gente pode se reinventar e aprender a fazer essa metamorfose. Mas aí a gente precisa de um passo importante também, que é se livrar de amiguinhos vampirizadores de energia. Sabe assim? Eu sei que aqui no Senac não tem disso. Mas tem uns lugares por aí que a gente passa e chega na sala dos professores e quando você veio todo empolgado da sala porque fez um trabalho que super deu certo, porque os alunos super se engajaram e você tá mega motivado, tem um amiguinho que chega e fala assim, nossa, onde vai com esse furor pedagógico? Tá querendo o quê? Puxa saco da chefe? Só no Senac de Paris. Só no de Paris, né? Entendi. Que pena, né, gente? Sabe por quê? Porque a única chance que a gente tem como espécie é a gente aplaudir o trabalho um do outro. É a gente dizer, cara, que trabalho que você fez. Você me ensina, como é que você fez isso? Uau, que incrível! Os alunos falaram tão bem de você quando eu saí de sala. E às vezes acontece assim, o aluno fala bem do professor que saiu, e aí o professor chega na sala dos professores com uma invejinha que ele não consegue lidar, porque ele não tem aquele repertório emocional, ele não lida com essa sensação que apareceu ali no estômago dele, ou em algum lugar ali de dentro dele, e diz assim, você não dá aula não, né? Só fica lá de papinho com os alunos, né? Tá querendo ser o professor legal, né? Vai dar aula quando, hein? Tá sabendo o que aqui é pra dar aula? Você desmorona a pessoa. Mas eu sei que aqui não acontece isso. Eu sei que isso acontece só em Paris. Aqui não acontece. Humanos que somos, temos a chance de mudar. De perceber que estamos agindo assim e de fazer diferente. Porque existe um negócio aqui dentro chamado neuroplasticidade. Quando você quer ficar com o bumbum na lua, você faz agachamento, não é? E você percebe, você olha lá no espelho e fala assim, bumbum na lua, tá funcionando. Deixa eu dar mais uma agachadinha aqui para ver se funciona. Você quer melhorar o bíceps? Você faz ali, bíceps. Só que aqui dentro, você não tá vendo. Não tá vendo. Só que você pode promover um montão de transformações também. Mas por onde elas começam? Por você. Por amanhã você decidir que só por hoje você não vai mais fazer o vício de reclamar. Você decidir que só por amanhã, só por hoje, você vai aplaudir o trabalho de um amiguinho. Sem sentir invejinha. Você decidir deliberadamente que a sua fofoca sempre vai ser positiva. Sempre vai ser para enaltecer. Inclusive quando o amiguinho esquecer que era para fazer uma parte que você estava lá treinando para fazer, que era o elogio, você lembrar, não, que eu quero elogiar aqui. Que eu não vou sair daqui sem elogiar. Como você é maravilhoso, Alisson? Não é? Isso é maravilhoso. Isso é a fofoca do bem. Mas a gente precisa estar disposto a aprender a fazer isso. Porque isso é o que engaja, isso é o que faz todo mundo ter senso de propósito, isso é que aumenta a nossa performance no trabalho. Meu querido professor Pouzak diz que a alta performance a gente consegue em 8 passos. Reconheça o trabalho das pessoas, porque isso faz liberar mais ocitocina, e quanto mais ocitocina eu liberar, mais motivada essa pessoa vai ficar. Então reconheça o trabalho das pessoas para liberar ocitocina e dopamina. Ao mesmo tempo você vai dar a sensação de prazer, bem-estar, motivação. Que trabalho te custa? Quanto te custa reconhecer o trabalho do amiguinho? Reconheça. Forneça um desafio alcançável. Sabe essas empresas que falam assim, olha, chegamos aqui. Então mês que vem vamos ter que chegar aqui, ó. Eu trabalhei com empresas assim.
Uma das minhas funções é trabalhar com corporativo e formar líder, alto executivo. Eu não vou dizer empresa, mas uma empresa por aí chegou num número estratosférico, porque do nada veio a pandemia e ninguém podia sair de casa. Essa empresa é uma empresa de entrega de comida em casa. Era para chegar aqui, chegou aqui. Mas não era aqui? Chegou aqui. No ano seguinte, era para chegar aqui, chegou lá no teto. Uau! O ano seguinte, acabou a pandemia. O que deveria ser o uso da razão? Vamos voltar para isso aqui e enxergar o cenário e refazer a meta, entendendo que não vai dar para chegar no segundo andar, porque o cenário mudou. O que a empresa fez? Segundo andar. Aí eu sou colaborador, hora do café. Eu sou colaborador. Eu não quero, eu estou entendendo que eu não vou chegar no segundo andar. Que não dá, é uma meta impossível de alcançar. Eu faço o quê? Desisto. É a demissão silenciosa. Eu não vou fazer isso, porque eu já sei que eu não vou chegar, porque eu não sou idiota e eu estou sabendo que o povo agora está querendo comer em restaurante, não está querendo pedir comida em casa. E se eu nem vou chegar, eu já sei que daqui a pouco essa empresa vai me demitir. Então eu vou fazer aqui o mínimo necessário, inclusive dar umas faltinhas e uns atestados, porque não dá para chegar nisso. Também acontece com os nossos alunos. O cara trabalha, ele estuda, ele vem de longe, ele pega ônibus, ninguém da família dele estudou, ele é o primeiro a estudar, ele vem com uma bagagem de cobrança, ele vem com culpa porque não sabe o que vão comer à noite e ele está aqui estudando e sente que isso é fútil. Olha quanta coisa está acontecendo. Não dá para eu estabelecer uma meta aqui em cima. Não, mas aqui é uma excelência, a gente tem que garantir a excelência. O que é excelência? Excelência é todo mundo está bem, todo mundo fazendo o seu melhor. O Vygotsky falava de zona de desenvolvimento proximal. O meu melhor, eu chego até aqui. E talvez no seu melhor você não chegue até aqui, ou o contrário, e está tudo bem. Mas estamos nos desenvolvendo. E essa zona, esse lugar do desenvolvimento que eu preciso avaliar. Com amorosidade, com gentileza. Quanto mais ocitocina eu faço o meu time liberar, menos cortisol, menos estresse, menos ansiedade, muito mais saúde mental. Então eu preciso dar liberdade para as pessoas errarem. Eu preciso que elas entendam que está tudo bem errar, que elas podem errar para a gente poder aprender juntos. E eu preciso dar liberdade de escolha. E pode ser que a escolha da pessoa também seja ir embora e está tudo bem, eu vou precisar aceitar. Porque nem todo ambiente é para todo mundo mesmo. Mas eu só vou aceitar depois que eu tentei de tudo, mostrar para essa pessoa que esse ambiente pode beneficiá-la e ela pode ser beneficiada por esse ambiente. Eu não saio abrindo mão de gente como se fosse de um sapato usado. Não é sobre isso. Mas eu dou liberdade de escolha, sempre dizendo, você importa. Que bom que você está aqui. Continue aqui, estamos aprendendo com você. Vamos fazer mais juntos? Diz lá o meu professor que é importante a gente ser transparente, não ficar fazendo mistériozinho de onde estamos, para onde vamos, quais são as metas. A gente precisa de uma transparência constante. A gente conversava na hora do início, antes do início, né? Tem gente que vai achar que isso aqui tem que ser uma outra coisa que não é. Ah, mas vocês estão discutindo política. Isso não é doutrinar. Isso é discutir uma situação da realidade. Não importa se eu vou votar em A ou em B, mas a realidade está posta. E eu preciso, como educador, ensinar a conversar sobre isso também. Ponto. Eu não posso me eximir desse fato. Eu preciso ensinar também a fazer isso. Mas eu não vou dizer, vote nesse, não seja burro. Isso não é ser educador, né? E não tem quem faça isso, pelo amor de Deus. Mas eu preciso ser transparente e dizer, essa instituição é assim. Ponto. Eu preciso mostrar minha vulnerabilidade, sem medo de ser perseguido, sem medo de não ser promovido ou não me manter no cargo, sem medo de ser considerado fraco, mimimi ou não capaz de exercer o meu cargo. A minha vulnerabilidade não pode ser uma marca contra mim. Olha como eu comecei com vocês. Eu comecei dizendo, sou hiperativa com as habilidades. Pode ser que eu acelere. Eu vou sempre olhar para os meus meninos que vão me mostrar, desacelera aí que você está indo muito longe. Mas eu preciso de um guardião do tempo que já me falou que está na hora do café. Então, olha, essas são as minhas vulnerabilidades. Eu preciso de ajuda, eu peço ajuda, não tenho medo disso. E eu dou a chance para que as pessoas possam crescer, sejam os meus alunos, os meus colegas de trabalho, sejam eu mesma. Eu me permito a chance de crescer.
Porque se bem qualquer ambiente de educação deveria pagar melhor todos os seus colaboradores, de verdade, não vai melhorar o seu salário ficar com uma carranca fechada e maltratando as pessoas. Vai. Me avisa que se melhorar eu já fecho a minha cara aqui agora mesmo, hein? Mas parece que você vai ganhar a mesma coisa. Então me ajuda. E vamos pelo menos ser felizes nesse espaço que a gente está aqui, porque é sendo feliz que a gente vai poder crescer nele. E olha o que a gente fez hoje. Apesar de a gente conviver junto já há muito tempo, conhecer as pessoas e tal, raramente a gente faz perguntas para além do trabalho, porque a gente sente medo de estar invadindo a privacidade de alguém. Mas é justamente isso que ressignifica quem a pessoa é pra gente. Então, que tal, lá na segunda-feira, a gente proporcionar essa dinâmica para os nossos alunos e a gente poder conhecer um pouco mais cada um deles? Que tal a gente fazer mais disso aqui lá na sala dos professores com mais tempo? É uma dinâmica que pode durar 2 horas entre vocês, não 5 minutinhos como eu fiz aqui. E a gente se abrir para conhecer melhor cada pessoa com quem a gente convive. Porque justamente isso é o que vai gerar engajamento, motivação e vontade de ficar. Vontade de ficar. Porque ninguém fica porque sim, precisa de um motivo para ficar. E o maior motivo é o laço que eu estabeleço com as pessoas. Eu tenho certeza que vocês fazendo um montão de coisas como vocês fazem, conciliando às vezes o Senac com outras coisas, eu tenho certeza de que pesa muito isso na decisão de vocês de não sair do Senac. Então, que tal a gente fazer com que também pese para o nosso aluno? E aí, uma última lição do meu querido professor. Ele diz que a gente precisa desses 8 passos para a gente criar equipe engajada, motivada, gente que queira ficar e que tenha alta performance. E ele propõe um exercício que eu vou propor para vocês antes do café. Levanta aí e a partir disso, depois que eu terminar a instrução, vocês vão para o café. Ele propõe que você estenda o seu braço, alinhando bem a sua coluna, alinha a sua coluna aqui, ó, estenda. Fica de frente para um amiguinho e saiba que cada abraço que você der, você libera ocitocina. Bora levar ocitocina para o nosso café? E bora caber num abraço? Abraça gostoso e bom café, gente. Bora lá. Obrigada, meu. Obrigada a você. Muito obrigado. Quer falar com eles antes de sair?